Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença, pessoal. Notícia de agora cedo, tem que acompanhar até o final para não perder absolutamente nada da informação. E comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para a notícia, bora para o conteúdo. Na cela nesse momento. O Adélio, que não tinha problemas desse tipo, nenhum, ficou no hospital lá, porque ele seria maluco, né? Um maluco mais lúcido, que eu já vi pela maneira pela qual ele preparou o atentado e executou, né? E o próprio Moraes, que já fez valer a sua voz na imprensa, enfim, aquelas falas reservadas, né? Reservadamente o ministro já disse por aí que ele estaria incomodado com as falas ou as críticas dos filhos do Bolsonaro à conduta dele, e isso poderia impactar na concessão ou não do benefício. Quer dizer, um juiz que fala na imprensa, ou que deixa saber na imprensa que a sua decisão vai ser motivada porque alguém está criticando a sua conduta, é um juiz que claramente não está no território jurídico. Então, a defesa precisa ir para o território que ele está, que é o político. Incomodados nós estamos com o que fez a mulher dele no caso Master. Que também não falou nada, não explicou nada até agora. Nada, exatamente. E ainda falando do ex-presidente, o senador general Hamilton Mourão criticou o julgamento do Superior Tribunal Militar, que pode resultar na perda da patente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 4 militares. Mourão classificou o processo como extremamente desgastante e o associou a injustiças ocorridas no processo conduzido ilegalmente pelo STF. Segundo o senador, o julgamento afeta oficiais que dedicaram suas vidas ao Exército e à nação. Além de Bolsonaro, são alvos os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto e o almirante Almir Garnier, todos condenados pelo STF por tentativa de golpe de Estado, o que motivou a comunicação ao STM para avaliação da perda das patentes. Marcília, só rapidamente, o STM não vai se debruçar sobre a questão do suposto golpe de Estado. Isso já houve a condenação no Supremo Tribunal Federal. A partir desta condenação é que eles realizarão aí esse julgamento da perda de patentes dos 4 generais. Todos eles 4 estrelas, inclusive. Exatamente. É isso. Veja, embora tenha defesa, apresentação de audiência, memoriais, aquela coisa toda, você parte de um fato dado, né? E que é o seguinte: o Supremo, eles não vão chegar e falar assim, o Supremo julgou errado, isso o STM não vai fazer. Então fica muito difícil a conclusão não ser de condenar o Bolsonaro. Quer dizer, é mais ou menos como você chegar e falar assim, olha, a grama é azul. Chega pro STM e fala, a grama é azul. Meu trabalho é fácil porque eu uso... A conclusão da STM vai ser de condenar o Bolsonaro. Bom, 18h09, Oeste Sem Filtro está só começando. Vou fazer 2 convites para você que está... Esses momentos cada vez mais deprimentes, se posso esse termo, demonstram do que estamos falando. Você acha que ele dormiu no sofá essa noite, Augusto? Eu acho, sem a menor dúvida. Se eu conheço a Janja, pelo que se vê, ele andou falando também em exame da próstata, tá esquisito. Agora, ainda bem que ele não falou da Rosemary, né? Ele foi trocado pela segunda dama. Aí sim ele não ia dormir nem no sofá. Não ia sobrar nem o sofá para ele, Marcília. Olha, eu acho que o Lula, tanto de besteira, de termos chulos que ele usou, eu acho que ele é o contrário, eu acho que ele está normal, né? Bem não está quem votou nele. Eu acho que aí é o Lula previsível. Esse é o Lula de sempre. Agora, esse negócio de trocar o nome da mulher é um negócio realmente para dormir no sofá. Eu só queria que as pessoas normais, né, que trocam, às vezes por algum engano, o nome da mulher,
tivesse tanto de gente que saiu em defesa do Lula. Não, ele está com fadiga, ele teve um problema, ele estava cansado. Tropa, né? O Lindeberg, o Randolph, toda aquela tropa saiu em defesa. Eu queria que... Mas tem tesão de 30. Tesão de 30, exatamente. E eu queria que esse povo todo passasse pano para todo mundo que trocasse o nome da mulher. A pessoa que maravilha, saísse uma tropa dessa para resolver o problema. O Randolph saiu em defesa? Achei que ele estivesse ocupado, inaugurando refeitórios pelo Brasil. Essa gente já vai mostrar, segura as pontas, porque tem outra aqui, a da ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, recomendou que os parlamentares aproveitassem o carnaval e também cantou um trecho do samba-enredo da Escola Acadêmicos de Niterói durante uma sessão solene na Câmara dos Deputados em comemoração aos 46 anos do PT. A gente está recuperando esse vídeo, calma, Augusto Nunes, respire. Ansioso. Mas ontem eu li aqui um trecho da letra do samba-enredo. Fiquei mais ansioso ainda. Temos agora, vai lá. A interpretação. Vamos curtir o samba-enredo do presidente Lula, o samba que homenageia ele, que é lindo, é muito lindo esse samba-enredo, conta a vida do Lula, né? Quanto custa a fome, quanto importa a vida, nosso sobrenome é Brasil da Silva. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, é cantar com alegria esse samba-enredo. Vamos aproveitar esse carnaval, gente, pra gente também brincar, pra gente se divertir. Vamos curtir o samba-enredo do presidente Lula, o samba que homenageia ele, que é lindo, é muito lindo esse samba-enredo, conta a vida do Lula, né? Quanto custa a fome, quanto importa a vida, nosso sobrenome é Brasil da Silva. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, é cantar com alegria esse samba-enredo, comemorar com alegria esse carnaval. Sem falsos mitos e sem anistia. Viva o PT! Falsos mitos e sem anistia também consta na letra do samba. Primeiro eu quero ver eles decorarem a letra, ela é gigantesca. Gigantesca, ela declarou esse pedacinho. Segundo, eu sugiro que eles façam um ensaio, não precisa chamar o pessoal da escola não, vem a turma da Gleisi com essa graça, esse gingado que ela demonstrou, e ensaia na Paulista. Isso. Sai na Paulista, com essa fala de fome, Lula, né? A fome passou, Lula resolveu tudo, importa é a vida e tal. Tenta aqui, faça um teste de popularidade. Acho que o PT vai ficar sem quórum por um ano se fizer isso. E a gente lembra que a agremiação recebeu R$1 milhão da Embratur, que é chefiada pelo Marcelo Freixo. É isso aí. Augusto. Agora, eu achei que a gente estava livre, quando eu achei que a gente ia ficar livre do Barroso, das cantorias do Barroso, aí a gente é obrigado agora a encarar a Gleisi. Eu senti nesse momento um pouco de saudade dos sambas do Barroso, quando ele cantava, é nessa que o meu barco se virou, não sei o que, ele adorava esse samba, não sei porquê, é nessa que o meu barco se perdeu, talvez porque o barco dele tenha se perdido muitas vezes, mas... a Gleisi me fez sentir saudade da voz do Barroso, porque ele era um pouquinho só, mais afinado. Fazia uma dupla graciosa com o Eduardo Paes. Agora eles não perdem. Dançando. Ele não gostava quando mulheres se aproximavam lá, que atrapalha um pouco a movimentação. Mas ele é carnavalesco, agora está fora. Encaute, agora não perdem uma oportunidade de fazer propaganda antecipada, subiu na tribuna de vermelho e ainda cantou um trechinho. Ostensivo, né? Brasil da Silva ali, do samba-enredo do Lula. Imagina se uma escola de samba quisesse homenagear o governo Bolsonaro em ano eleitoral, recebendo dinheiro público e com uma deputada, um deputado subindo no palanque, cantando o sambinha. O que o TSE teria feito? Na melhor das hipóteses, teria chamado
chamado os enfermeiros, né, a neuro, para tirar essa pessoa de lá, porque claramente não está bem. Na pior, teria chamado para a gente qualquer tipo de polícia para prender todo mundo e declarado inelegível por 50 anos qualquer pessoa envolvida com isso, né? Mas, obviamente, na escola de samba tem 1 milhão de razões para criar uma marchinha e homenagear o governo, porque recebeu uma tonelada de dinheiro público, milhões de reais que foram desenvolvidos, foram devolvidos não só para ela, mas para todas as escolas de samba do Rio, porque senão era feio dar dinheiro só para aquela que homenageava o Lula, mas isso tudo demonstra que o Brasil é uma bulimia de absurdos, né, com o PT no comando, mas mais absurdo ainda é essa turma que fica se descascando as mãos, aplaudindo uma deputada que deveria fazer o seu trabalho, ao invés de cantar marchinha de carnaval lá no púlpito da Câmara. E você, tentou crédito? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Deltan Dallagnol, notícia bombástica de agora. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Lembrando, tem que assistir até o final para não perder absolutamente nada da informação. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações. E, pessoal, só mais uma coisinha, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Bora pro conteúdo. Isso vai trazer esperança e vai aquecer o seu coração. A justiça militar, ela peita o Supremo e ela quer justiça para Bolsonaro. E o que eu vou te mostrar agora é realmente algo muito surpreendente, que parecia apenas uma esperança distante, uma luz no final do túnel, mas que parece agora estar acontecendo. O Superior Tribunal Militar, que vai julgar se o Bolsonaro deve ou não perder a patente, está de fato tomando uma postura absolutamente diferente daquela adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação do golpe. Em um movimento aí que pode ajudar o Bolsonaro a manter sua patente de capitão e a não ser expulso do exército. Olha aqui comigo o que está acontecendo, porque cada linha dessa notícia da CNN, que foi trazida pelo Caio Junqueira, é mais surpreendente do que a outra, e eu vou comentar uma por uma aqui com vocês. Ó. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria. STM planeja aguardar eleições para definir o destino de Bolsonaro. Fontes ligadas ao STM relataram à CNN que a corte deverá aguardar o resultado das eleições presidenciais para definir o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque existe a leitura de que, se a direita vencer a disputa, o debate sobre a anistia deverá ser retomado e, consequentemente, impactará o julgamento no Superior Tribunal Militar. Gente, isso aqui de fato é muito impressionante. Vamos lembrar primeiro do seguinte: o STM é formado por 15 ministros, sendo que 9 deles foram indicados por Lula e Dilma, 1 por Temer e 5 por Bolsonaro. Mas a identificação de qual foi o presidente que indicou não é, nesse caso, necessariamente uma indicação, um significado de como que cada ministro vai votar no caso dessas Forças Armadas. Por que, Deltan? Porque basta a gente lembrar que as Forças Armadas são historicamente conservadoras. Então, mesmo os ministros escolhidos por Lula e Dilma para compor o STM, o Superior Tribunal Militar, eles podem ter uma postura mais legalista e mais contrária à perseguição política que o Supremo moveu contra Bolsonaro. Dentre os 15 ministros, presta atenção que 10 são militares e 4 desses 10 saem do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica. Então não tem como o Lula puxar uma carta aí de fora desse baralho da sua manga. E parece que o diagnóstico que está sendo feito no STM é de que as chances de uma vitória da direita nas eleições presidenciais esse ano é alta, o que mudaria totalmente a conjuntura política, tornando possível, inclusive, que o Bolsonaro não perca a sua patente, não seja expulso do exército e até possivelmente seja solto, caso as suas condenações sejam anuladas por STF no futuro por conta de uma vitória da direita. E as chances disso podem aumentar mais ainda se o candidato vitorioso for o Flávio Bolsonaro, que vai ter o poder da presidência nas mãos e, com certeza, vai agir para tentar anular a condenação do pai. Uma vitória do Flávio, de fato, colocaria grande parte do Supremo na berlinda. Afinal de contas, pensa aí, ó. Como que os ministros do STF lidariam com um dos filhos do Bolsonaro na presidência, sendo que eles colocaram o pai dele na cadeia? E tem mais.
Olha como que o STM está repudiando explicitamente o que o Supremo fez. Olha aqui. Além disso, essas fontes avaliam que a Corte Militar está refutando nos bastidores adotar a mesma postura que o Supremo Tribunal Federal adotou na chamada trama golpista. Um julgamento rápido e condenatório. Também rejeitam a pressão que dizem já começar a ocorrer para que haja uma condenação automática. Presta atenção nisso aqui que grave. Tá havendo, não eram os ministros do Supremo que defendiam a independência do Supremo, livres de pressões, soberania. Agora, como assim tá tendo pressão sobre os ministros do STM? Então vamos lá, não é o caso do Supremo Tribunal Federal agir, hein? Ou só é ruim pressão quando é a favor da direita? Quando é a favor aqui de ferrar a direita, aí tá tudo bem, né? Aí é tudo lindo. Segue aqui. A percepção é de que o julgamento no STM tende a demorar muito mais do que os 7 meses em que durou lá no STF. Período considerado fora do padrão da corte. Claro, demora uma década o julgamento no Supremo. Lá foi menos de um ano o Bolsonaro. Além disso, o regimento do STM não prevê um prazo para cada relator apresentar o seu voto. E a Corte Militar não tem o histórico do julgamento de um caso que envolva tantas coautorias, tanta gente sendo julgado lá. É claro, gente, todo mundo sabe que foi absurda a rapidez com que o Bolsonaro e os outros réus da ação do golpe foram condenados. Isso é algo que eu já falei antes aqui. Os ministros do STM, eles sabem que o STF violou a lei na ação do golpe e que perseguiu politicamente o Bolsonaro e os demais réus. Aquele não foi um julgamento justo, nem de longe, por todas as ilegalidades, abusos, violações que já conhecemos, e o STM está disposto a não repetir essa farsa e nem condenar Bolsonaro automaticamente à perda de patente e à expulsão do exército, como se ele não tivesse direito à defesa e a um julgamento justo. E olha, gente, nos bastidores do STM, já se tem até a perspectiva de que pelo menos uma absolvição aqui é dada como certa. Hoje é dado como certo de que pelo menos Augusto Heleno deve ser absolvido. Mas quem conhece o Tribunal Militar diz que não se surpreenderá se mais militares também não forem condenados. Eles relatam haver vários casos de oficiais condenados há mais de 2 anos na Justiça Criminal e que acabaram absolvidos na Justiça Militar, o que coloca o caso da trama golpista no STM em um cenário imprevisível. Essa história ela ainda não acabou e muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Por isso, eu agora quero saber o que vocês acham aí. Contem pra gente. Você acha que o STM vai condenar ou vai absolver o Bolsonaro? Para tudo quanto é lado. O que está acontecendo? Eu vou te explicar agora. Veja, a gente tem a CPI do Master tentando ser implementada, a gente tem a CPMI do INSS tentando chamar o Vorcaro, mas o Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira, teve uma boa sacada. Eu venho dizendo isso aqui, ano eleitoral, é um ano difícil, daqui a pouco todo mundo sai para ir para comício, etc. O parlamento fica esvaziado, é um ano difícil para uma CPI nova ganhar atração. A ideia do Alessandro Vieira é boa, é de usar a CPI que já existe, que é a CPI do crime organizado, para quebrar o sigilo bancário dessas pessoas envolvidas no caso Master. Tá certo, isso tem uma possibilidade óbvio de ocorrer e óbvio também do STF ficar desesperado. E aí, bom, entre o desespero de um e o desespero de outro, ganhamos nós, que talvez tenhamos alguns desses personagens com a sua imagem arranhada, talvez alguma dessas informações vaze para a imprensa e assim por diante. Eu sou André Marcília, advogado, professor. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês também deixem o joinha e que vocês considerem se tornar membros aqui do canal clicando na aba Seja Membro. Veja, é isso, com a enrolação do Alcolumbre, com a enrolação do Mota, com a enrolação do governo Lula, com a tentativa eleitoreira desses personagens de segurarem as investigações sobre o Master, a medida, a tentativa do Alessandro Vieira de quebrar o sigilo da mulher do Moraes, quebrar o sigilo dos irmãos do Toffoli, pode resultar, como eu mencionei, em alguma coisa, porque é uma CPI que já está andando e tem tudo a ver crime organizado com isso. Porque se a gente for ver por trás das suspeitas que estão nessas personagens, crime organizado é uma possibilidade. É uma possibilidade, sim, senhor. É a melhor estratégia, portanto, possível convocar os parentes dos ministros, quebrar o sigilo deles, porque, claro, é ali que está o dinheiro.
Follow the money, siga o dinheiro, pega o sigilo bancário e você vai chegar, vai desvendar o caso todo, vai chegar na nascente dessa história toda. O problema, claro, é o de sempre, é que os ministros mandam em tudo e mandam inclusive nos congressistas. Mas como eu mencionei no início, e não é uma ilusão não, quando essa CPI do Master tentou ser instalada, por isso que eu mencionei no início que isso pode vazar para a imprensa, etc., e ter uma solução assim. Quando essa CPI do Master foi cogitada, os ministros do STF tentaram barrar, estão tentando até agora barrar. Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre isso, que eles estão pressionando o Alcolumbre para ele não deixar que a CPI do Master vá adiante. Por quê? Porque a CPI vai dar em muita coisa? Não, mas porque a existência de uma CPI é um desgaste para esses ministros, e isso faz com que um ou outro possa em algum momento, uma ou outra informação possa em algum momento ser liberada, ser vazada para a imprensa. Então, qualquer coisinha que uma CPI consiga obter, qualquer declaração, qualquer, enfim, dado, documento, etc., tudo isso pode ser a ponta, sabe? A ponta de um novelo que você puxa e que, sem dúvida alguma, vai descobrir alguma coisa. Os ministros não querem que mexam em nada. E se uma CPI já instalada como essa do crime organizado conseguir puxar algum novelinho, pode ser que sobre alguma coisa para nós que temos interesse de saber o que aconteceu dentro desse caso Master. Quem são os personagens? Quem levou o quê? Quem ganhou o quê? Quem mais, além desses personagens, está envolvido? E assim por diante. Então, vamos torcer para que isso possa ocorrer. Se você gostou dessa análise, eu vou te fazer um convite. No dia 5 de março, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma live. Quem consegue barrar o STF? É o nome da live. Quem pode parar o STF? Se você tem interesse nisso, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que tem um link para você gratuitamente se inscrever. É isso aí, pessoal, e bora para mais uma notícia. A quebra de sigilo do celular de Vorcaro deve respingar no STF, diz Deltan Dallagnol. Bastidores em Brasília apontam que conteúdo extraído pela PF tem potencial de envolver ministros, parlamentares e nomes do alto escalão do governo Lula, além de integrantes da PGR. Na última análise desta segunda-feira, a programação ligada ao jornal Gazeta do Povo, os convidados discutiram as investigações relacionadas ao celular do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia do dispositivo e já teria acessado o conteúdo sigiloso que será enviado ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República em breve. A situação gera crescente tensão entre figuras influentes em Brasília. O ex-procurador Deltan Dallagnol afirmou que a investigação sobre o celular de Vorcaro pode afetar significativamente os ministros da corte. É muita informação que você pode tirar deste celular e isso tem deixado o pessoal de Brasília sem conseguir dormir. Ele comentou de forma irônica: o ministro do STF, Dias Toffoli, busca manter controle total sobre o caso, enquanto a oposição tenta mobilizar esforços. O senador Alessandro Vieira solicitou quebra de sigilo da empresa dos irmãos de Toffoli, que é suspeita de atuar como fachada para lavagem de dinheiro e recebimento de consultorias ligadas ao Banco Master. Toffoli está fazendo todo o esforço possível para manter o caso em sigilo, até interferindo nos depoimentos de testemunhas. O que a gente tem que fazer é perguntar o porquê, qual o interesse do Toffoli nisso, questionou o vereador Guilherme Kinter. Ao falar sobre a disputa presidencial, o presidente Lula expressou preocupações em relação às mensagens de Vorcaro durante a celebração dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores, realizada em Salvador neste sábado. O pré-candidato à reeleição ressaltou que a legenda não está com essa bola toda para desconsiderar acordos políticos nos estados. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Valeu!